A Justiça Federal decidiu anular a posse de Jorge Viana como presidente da Agência Oficial de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, por ele não ser fluente em inglês. É isso, a notícia é destaque no site da CNN, a gente explica já. A decisão atende a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, que acusa Viana de mudar o estatuto da agência para tirar a fluência da língua, que as novas regras buscavam realinhar as funções e competências dentro da empresa depois de graves e sucessivas crises ao longo dos últimos anos. Agora, Jorge Viana tem 45 dias para comprovar a fluência em inglês e, caso não o faça, será afastado do cargo sem possibilidade de nova nomeação. Em nota, a Apex disse que vai recorrer da decisão. Neste terceiro bloco, eu tenho comigo aqui ainda Roberto Tardelli e agora Janaína Pascoal. Os dois se juntam, então, ao grande debate. Vou perguntar a Janaína, o pedido de Flávio Bolsonaro para anular a posse de Jorge Viana tem motivação política? Eu não tenho como descartar motivação política, porém, tecnicamente, juridicamente, o pedido é perfeito e a decisão da magistrada está correta, porque efetivamente o ex-senador Jorge Viana trocou uma norma que, se vigente e era vigente, o impediria de assumir o cargo, né? Um cargo com uma remuneração de R$65 mil, segundo a decisão da magistrada, e uma exigência que guarda relação com a missão, né? Com a função prevista para este mesmo cargo. É um cargo com finalidade eminentemente internacional, o intuito é abrir caminhos para as empresas nacionais no âmbito internacional e o idioma inglês, né, parece um pré-requisito muito básico. A magistrada, inclusive, na decisão que afasta o ex-senador, ela aponta que teria lógica uma alteração do estatuto se fosse para incluir outros idiomas, quiçá o chinês, o espanhol, né, haja vista a universalização que essas línguas vêm ganhando. Agora, para suprimir um requisito básico e, com isso, tornar possível a assunção do cargo pelo ex-senador, é algo que efetivamente esbarra com desvio de finalidade. Então, ainda que haja algum viés político, a natureza jurídica e a correção da decisão e do pedido são incontestáveis. Muito bem, eu vou fazer a mesma pergunta então para o Tardelli. O pedido de Flávio Bolsonaro para anular a posse de Jorge Viana teve motivação política, na sua opinião, Tardelli? Tem, claro. Foi uma ação popular, né, que ele moveu contra a Fazenda Nacional. A questão aí, que me parece, ela é de dois lados. Os requisitos para a assunção da presidência da Apex, certo? São requisitos que haveriam de ser demonstrados anteriormente à posse. Certo? Por exemplo, estão aqui: fluência ou nível avançado no idioma inglês comprovados por certificado de proficiência ou certificado de conclusão de curso, ou seja, é um papel, é um documento. Certo? Experiência internacional, residência, trabalho ou estudo por período mínimo de 1 ano. Também facilmente demonstrável. Experiência profissional no Brasil de no mínimo 2 anos que tem exigido conhecimento e utilização do idioma no desempenho das atribuições. O que me faz pensar é o seguinte: houve um procedimento antes dessa nomeação. Ele não chegou lá e falou assim: olha, eu estou aqui, bom, e vamos passar. Porque ele só poderia ser nomeado se ele preenchesse esse requisito de alguma dessas formas. O que a AGU argumenta é que esses requisitos, não sei em que situação, né, porque a gente não conhece o processo também, é difícil falar sobre alguma coisa que a gente não tem na mão e não tem a leitura exata da situação. Mas ao que parece, eles dizem que esses requisitos estão preenchidos. A ação popular é uma ação que visa o combate à malversação do erário público, é o prejuízo do erário público. Que, segundo a AGU, não estaria demonstrada na inicial. O fato é o seguinte: a aparência, se o que está escrito na ação popular, independentemente de quem a tenha proposto, não estou preocupado com isso, for verdadeira, essa nomeação não poderia ter sido efetivada.
porque não precisa explicar muito para o telespectador. Né? Olha, ele não tinha essas condições, criou fez uma gambiarra ou um puxadinho, para usar a expressão do nosso Boris, certo? Para poder se enfiar na Apex. Se isso for demonstrado, eu acho que foi um erro até primitivo, ingênuo, tolo, que se cometeu. Né? Ou abusado, né? Aqui eu me metendo no debate, desculpa. Ou avisado, mas de qualquer forma, um erro que não... Abusado, disse. Eu costumo dizer o seguinte, errar no difícil é da vida. Errar no fácil não dá. Então, se erraram no fácil, vão ter que pagar por isso. Vamos esperar essas situações se desenvolverem. Eu, por enquanto, fico aqui na situação de quem está na arquibancada esperando o próximo lance. É interessante que a decisão da magistrada, que inclusive foi bastante cautelosa, porque ela frisa que em nenhum momento ela está questionando o currículo do ex-senador. Ela afirma que ele tem um bom currículo, mas